Então, o contato de quinto grau, gente, basicamente é o que nós vivemos com os grupos que estão começando dentro da missão Rama. Então, o pessoal começa a estabelecer algumas conexões, alguns entendimentos, faz algumas práticas para conseguir estabelecer esse tipo de experiência. A partir dessa experiência é que vai ter as experiências daí físicas, mais para frente. De se relacionar com esses seres e, ao mesmo tempo, poder ter discernimento claro para poder atuar na sua sociedade, sem desvios. Alguém já leu esse livro? Ou já conhecia? Não, né? Você vê? Isso que eu digo, o troço é complicado, porque você bota isso aqui num congresso, tem 1.200 pessoas lá em Curitiba. Ninguém leu. E é um livro que vendeu bastante, foram assim, uns 5 ou 6 mil exemplares. O autor é o general Alfredo Moacir Uchoa, o general do governo brasileiro dos anos 80, e que foi um dos pioneiros no Brasil de experiências de contato hiperfísico com esses seres, inclusive de dimensões, materialização e tudo mais. Ele escreveu esse livro, Mergulho no Hiperespaço, ótimo para quem estuda física. Quem estuda física, matemática, ama o general. Ele traduz em números tudo que nós estamos falando aqui. Esse cara é um gênio. Se assistir uma palestra do general, você estaria assim babando. Um cara muito sábio. E a experiência toda dele foi em volta desse tipo de fenômeno. Aqui tinha uma entrevistazinha rápida dele, mas eu não vou mostrar para vocês, senão vai demorar muito tempo. Vocês podem acessar a internet e vocês colocam lá o General Uchoa. Vai aparecer um monte de videozinhos. Aí assistam. É interessante as entrevistas dele na época, só que é tudo velho, né? Entrevista de 72, 78. Então as câmeras eram bem ruinzinhas na época. Então, mas você consegue ver e entender. Esses caras, eles viviam perto de Brasília, numa região da Alexandria, e eles começaram a fazer experiências de campo, para ter experiências com um fenômeno que acontecia com alguns fazendeiros, com luzes, com experiências estranhas de vozes nas cabeças das pessoas. Eles começaram a investigar, só que eles não achavam que eles iam se deparar de frente com o fenômeno. Nessa investigação, eles foram conhecendo os seres que se comunicavam naquele processo, inclusive começaram a ter experiências de terceiro grau e experiências principalmente entre dimensões. Aquelas experiências que nós conhecemos são experiências enxentras. Vale a pena ver. Isso aqui é um desenho do general de uma nuvem que baixou. Ele exemplificava para o pessoal, ó, entre as dimensões os seres se manifestam assim. Você vê uma nuvenzinha no céu meio diferente. E de repente a nuvenzinha baixava no potreiro, ali na pastagem da fazenda, e aquela navezinha de repente abriu uma escotilha. E era uma nuvem, se você olhasse era uma nuvem. E aí eles tinham as experiências dele. Muito interessante, vale a pena. Recomendo. Essa é uma das fotos do livro. Então, essa experiência com níveis paralelos, ela é conhecida desde a antiguidade. Ela é muito conhecida da humanidade. Só que sempre teve esse mistério que envolveu. E esse mistério acabou fazendo com que ficasse restrito a mãos de poucas pessoas. As chamadas escolas de mistério, as escolas ocultistas do passado. Então ficava reservado a um grupo, a uma elite que se dedicava àquilo. O povo em geral não tinha acesso a essas informações, nem sabia. A função deles era trabalhar, manter o sistema, né? E algumas pessoas tinham acesso a essas coisas. Muitos mestres, seja na Índia, no Egito, em todas essas civilizações que tivemos antecedentes a nós, eles sabiam dessas coisas todas e passavam de boca a ouvido. Então, se a pessoa se mostrava digna, ou se mostrava interessada com sinceridade naquilo, esses caras iam passando essas informações, as práticas, as experiências, e as pessoas iam se desenvolvendo, mas eram poucas, imagine, a nível de uma raça, de uma civilização planetária, é pingadinho, um ou outro, não chega a 0,001%, né? Muito pouca gente. Na própria Bíblia nossa, aí, bem tradicional, que a maioria dos ocidentais conhece, se vocês investigarem, vocês vão achar lá, ó, na carta lá de Paulo, dos Coríntios, dos corintianos, né? No capítulo 12, ele coloca ali, ó, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe.
Que legal, né? Imagina, está na Bíblia. Então, se o cara considera a Bíblia como o máximo, ali fala do que nós estamos falando. Eu sei que esse homem, sendo o corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e viu coisas maravilhosas. Blá, blá, blá. Então, isso aí está na Bíblia e tem várias citações, só que eu não botei todas aqui, senão fica chato. Né? Fica muita citação, mas se vocês buscarem, tem N citações, falando das experiências extracorpóreas. Aí aparecem uns coitadinhos falando das experiências que tinham. Ah, eu vi uma luzinha que brilhou numa planta, aí eu peguei a planta, fiz um chazinho e curei lá a doença do meu pai. Bruxa! Você é uma bruxa. Você viu luzinha numa plantinha, aí tortura, coitada, taca na fogueira e tal. Gente, nós fomos capazes de fazer isso. A gente diz assim, nós não, isso foi na Europa, não sei o que lá. Todos nós fizemos parte do negócio. Não tem essa de tirada reta. Todos nós tivemos alguma participação de alguma forma. Porque foi feito um extermínio de milhões de pessoas que eram ligadas a essas experiências paranormais, que tinham essas experiências, que tinham esses contatos, que faziam essas coisas que eram para a evolução real do ser humano, foram exterminadas. O modelo Hitler fez com os judeus lá, extermínio, justamente porque isso era ofensivo para o poder inimigo. Né? E naquela época, o poder religioso ele andava junto com os imperadores, com os reis, com os caras do poder. Né? Será que é só naquela época? Esse aqui é considerado o pai da ufologia. Era um padre, Giordano Bruno. Já deve ter ouvido falar dele, né? Lá em 1548 até 1600. Ele era um cara que dizia que nós tínhamos múltiplos mundos habitados. Falava sobre a vida extraterrestre, o universo era infinito, o Sol seria somente mais uma estrela. E por aí vai, N coisas que ele falava. Só que tudo isso era heresia, olha o que aconteceu com o coitado. Então, esse foi o precursor. O que ele fez na época foi muito interessante, porque como ele tinha muita influência, o mundo inteiro escutou as palavras dele. De alguma forma, as pessoas transportavam essas palavras para um e para outro, e ele foi ouvido através das teorias dele. Mas mesmo assim, não escapou da fogueira. E em todas as épocas, tentam calar, né? Tentam nos calar sobre essa possibilidade da nossa retomada de nossa consciência mais ampla. Aí você vai dizer, mas hoje não tem isso, né? Só naquela época lá, o pessoal mais primitivão e tal, que fazia essas coisas. Hoje ninguém vai pregar a tua língua no madeira. Como que vocês sentem? Hoje é fácil trabalhar com esses temas ou a gente ainda sofre um leve preconceito? Vocês acham que tem ou não? Vocês conseguem falar abertamente assim? Não? Não mesmo? Então a gente vê que isso aí continua, gente. A história não muda. Troca a vestimenta, mas continua a criatura. A criatura não evoluiu. O corpo pode ter evoluído, mas o que está dentro, que é o que cima, não evoluiu tanto assim. Evoluiu um pouco. Enquanto sociedade, nós evoluímos muito pouco. Nós ainda somos castrados para expressar essas coisas. Hoje nós seríamos bruxos. Depois dessa palestra, nós já íamos para a fogueirinha ali fora. Está bem quentinho. Todo mundo para a fogueira. Não podia falar dessas coisas. Pois bem, essas coisas de bruxo aí, ó, que sai do corpo e não sei o que mais, hoje em dia já é muito badalado. Todo mundo tem acesso, tem livro, tem um monte de coisa para vocês estudarem, né? E existem também materiais muito interessantes, que vale a pena vocês darem uma pesquisadinha e conhecerem um pouquinho mais. Eu não sei como que fala japonês, mas Michio Kaku é o nome dele. Quem que já ouviu falar desse cara? Ele fez um livro chamado Hiperespaço. O mesmo nome que o general Uchoa usou em 1972, quando ele começou a expor no Brasil, nos congressos, a experiência que ele tinha. E ele falou assim: nós trabalhamos com muitos universos paralelos. E ele chamou esses universos todos como hiperespaço, porque ele faz parte do nosso espaço, nós é que não percebemos.
E aí surge um livro bem contemporâneo, bem atual, de um mega físico, que está em tudo que é programa de televisão e tal, falando do hiperespaço. Conhece agora? Alguém já lembra dessa carinha? Então, quem vê qualquer tipo de programa falando desses temas, vai se encantar com esse cara. E eu trouxe um filminho para você, que é muito interessante a teoria que ele lança. Vamos ver se eu me acerto aqui. Perhaps journey to another universe. Explain, because one of the most difficult concepts to grasp in your book is this question of parallel worlds and where they are, where these other dimensions are. Everybody knows something is wide and tall and understands the concept of time, but where is this parallel universe? They're actually in our living room. When I was a child growing up outside San Francisco, I used to look at the carp in the Japanese tea garden. I used to spend hours imagining what would it be like to live in two dimensions. A very shallow pond, fish could swim forward, backward, left, right, their eyes were to the side, but the concept of up into the third dimension, up into hyperspace made no sense to any fish. And I imagine the scientist there saying, bah, humbug. Anyone who talks about the world of up is talking science fiction. And then I imagine as a child grabbing this fish scientist, lifting the fish scientist into hyperspace, where the fish scientist would see other ponds, parallel ponds, beings moving without fins, beings breathing without water, that is us, a new law of physics. Now, H.G. Wells, in his novel, The Invisible Man, no one ever reads it carefully to find out how H.G. Wells envisioned invisibility. He envisioned it through the fourth dimension. If I have two parallel sheets of paper, like two ponds, I have us in one universe, but I have another one hovering, just hovering inches above our universe. Light goes underneath the invisible man, so he is invisible, but he can look down on us. So we think that anyone in a higher dimension could be visible to us via its gravity. Gravity does seep across universes. So by being visible because of its gravity, there may be a way of proving that this theory is more than just a theory. That's right, and believe it or not, the Hubble Space Telescope over the last several years has been giving us maps of something called dark matter. Dark matter makes up most of the universe. It's not made out of atoms. Your chemistry teacher was wrong in saying that the universe is mainly made out of atoms. These are the whole generations of textbooks have now had to be thrown out. The universe is not mainly made out of atoms. We are talking about dark matter. It's invisible. You cannot photograph dark matter. We know it's there because of its gravitational presence. The Hubble Space Telescope has indirectly given us maps, gorgeous maps of dark matter pervading the galaxy. Well, some of us believe that we are actually tracing out the outlines of the invisible man, invisible galaxies, invisible worlds hovering just above our universe. Invisible because light goes beneath it, but we feel the effects of its gravity, which hops across the universe. Which can be measured. But then, if that is true, at some point, some scientist somewhere will find a parallel universe, will they not? And they are searching for it. We think that, first of all, you can detect a parallel universe in several ways. First of all, how does a parallel universe form? Everybody knows that when matter falls into a black hole, it disappears. But, even children ask the question of their parents, gee, Daddy, if all that matter falls into a black hole, where does it go? Which is a good question. Some of us believe that it's blown out the other end, that it goes through the kitchen sink, but then it's blown out into a white hole. Now, a white hole emits matter rather than swallowing it up. A white hole expands very rapidly to accommodate all this new matter flowing into it. And hey, doesn't that sound like the Big Bang? Doesn't that sound like Genesis itself? Our universe could be a white hole. A white hole expanding rapidly with matter flowing into it, connected by an umbilical cord to perhaps a parent universe. Now, when it comes to these umbilical cords, explain then, as you say, if our universe is expanding rapidly and out of control, it's going up cold and dark and miserable. We have a choice of dying or what? Well, as Woody Allen once said, eternity is an awful long time, especially toward the end. Well, toward the end, in my book, Parallel Worlds, toward the end of my book, I actually give a blueprint of what would it take to open up a looking glass.
Now remember that Alice in Wonderland was written by Lewis Carroll, an Oxford mathematician known as Charles Dodgson. He knew that universes could be glued together at the hip like Siamese twins. And he called that the looking glass that allowed you to see into Wonderland. Now, we physicists think we could do it as follows, by boiling space. Now, when you boil water in a microwave oven, you turn up the heat and water forms bubbles inside the water. Well, if you boil space, if you heat space up to what is called the Planck temperature, the temperature of the Big Bang, bubbles form. These are bubbles in space itself, tears, rips in the fabric of space and time. They are looking glasses into these other worlds, connected by umbilical cords to our world. And so we realized that there could be an escape hatch, and for mankind, for everything that we know, not the depressing scenario you talked about that Darwin painted and others, and Bertrand Russell had painted. There may be a way out. There may be a way out, that the laws of physics are not a death warrant, as Charles Darwin thought, as Bertrand Russell thought. We believe that perhaps we now have for the first time a loophole in the laws of physics, that we may be able to boil space, open up these looking glasses, and perhaps in a civilization many years more advanced than ours, go and flee into a warmer, younger universe. This may be our only hope far into the distant future. Can you see, I want to talk a bit about one of the basic, I suppose, principles of the discussion that we're having and of your book, is that if mankind is doomed in this universe and mankind has to find an escape strategy, then mankind's got to be a lot better and smarter than we are now. You talk about type 1, type 2 and type 3 civilizations. What do you mean by that? Deu para perceber que o que nós estamos falando aqui não é uma coisa tão maluca, né? Existe um maluco bem maior que nós e que está tentando já materializar essas coisas todas. Nós estamos falando de dimensões, de planos paralelos, de realidades paralelas. Pois bem, a nossa física já está chegando lá. Já está chegando lá e já conseguiu estabelecer uma teoria de como criar uma conexão entre esses universos paralelos. Pois bem, esses seres, eles já fazem isso. Então, o que eu chamo de consciência expandida? É a capacidade que nós temos de passar por vários universos, por vários planos paralelos ao nosso. E todos nós temos essa capacidade.